Pessoal, beleza? Sou o Cafor. Alguns de vocês já me conhecem, outros não. Eu sou um criador, entre aspas, de conteúdo do Warcraft. Estou começando agora. Fiz a timeline, que vocês poderão encontrar na descrição aqui o link para elas. Também estou fazendo uns resumos do Before the Storm, que é o novo livro do Warcraft. Está lá na minha página do Facebook, que eu vou deixar também na descrição aqui. E hoje eu vim falar de um tema muito polêmico, por assim dizer, que é o aumento de mensalidade do World of Warcraft. Algumas pessoas receberam isso de uma forma bem negativa, outras pessoas entenderam um pouco o lado da Blizzard. Eu vou falar um pouquinho disso nesse vídeo. Eu vou tentar ser o mais direto possível e o menos prolixo possível para poder dar minha opinião e tentar não ajudar, mas tentar demonstrar várias opiniões. Eu acho que quando você tem acesso a várias informações e outros geradores de conteúdo já deram a visão deles sobre o assunto, Koja, o Fabiano e o Durocar também fez uma live comentando sobre isso. E eu acho que é bom para o pessoal, para a comunidade do Brasil aqui, ouvir um pouco de cada lado e formar a sua opinião e entender um pouco essa questão do aumento, tá? Quero lembrar vocês, antes que comece o hate, por assim dizer, os dislikes, os comentários que não vão dar nada de interessante para mim. Se você quiser criticar e argumentar, por favor, faça isso de forma construtiva e não fale que eu sou simplesmente um bosta, isso. Acho que não vai agregar em nada na discussão. Fique claro, nunca recebi nada da Blizzard, não tenho contato nenhum com a Blizzard, direto ou indiretamente. Simplesmente jogo World of Warcraft, é o único jogo deles que eu jogo. Não jogo Overwatch, não jogo Hearthstone, não jogo Diablo mais. Já joguei, mas não jogo mais. E eu vou dar minha opinião como consumidor, ou seja, como player do World of Warcraft, e como profissional, por assim dizer. Eu sou um empreendedor, eu tenho uma empresa junto com um colega meu. E eu presto serviço também, então é bom fazer o comparativo entre consumidor e prestador de serviço. Eu acho que dá para dar uma amplitude nessa discussão. Essa live ela vai ser dividida, entre aspas, em 4 partes. A primeira parte eu vou falar das justificações da Blizzard que ela deu para esse aumento. As exigências da comunidade brasileira é a segunda parte. Pontos extras que eu acho relevantes. E o quarto ponto é sobre o que a comunidade deve ou não fazer quando ela se sente lesada ou insatisfeita com o serviço. Vamos lá, começando, fazendo uma breve introdução. O que é que aconteceu foi que a Blizzard anunciou no dia 25 de junho, ou seja, 5 dias atrás, que ia aumentar o preço da mensalidade no Brasil, tá bom? Eu tô aqui com o site oficial da Blizzard, tá? Para vocês acompanharem comigo. Esse aumento vai ter início dia 6 de agosto, ou seja, uma semana antes do lançamento do Battle for Azeroth. E só um adendo, se eu estiver olhando aqui pro lado, é porque eu tô com o segundo monitor com, com o site aberto, tá? Voltando. Teve aumento tanto na assinatura como no tempo de jogo, tá? O que é assinatura? Assinatura você só pode pagar no cartão de crédito se você paga em dólar, tá? Todo mês ele debita o valor em dólar, então é um valor que flutua, uns meses está mais barato, outros meses está mais caro. E o tempo de jogo sem assinatura, que é o que você compra avulso, por assim dizer, tá? E eu vou bater mais nesse ponto aqui do tempo avulso, que eu acho que é a modalidade mais usada pelo brasileiro, que aqui você consegue pagar por boleto, não precisa ter cartão de crédito, então acho que é a modalidade mais usada por todos. Quanto é que foi o aumento? Foi pouco, entre aspas, por assim dizer. Os 30 dias passaram de R$ 23,90 para R$ 28,90. Então foi uns R$ 5 de aumento.
mas esses R$ 5 equivalem a 20%. Então, aumentou 1/5 do valor dessa mensalidade. 90 dias, que são 3 meses, passou de 63 para 75. E 120 dias, que são 4 meses, passou de 121 para 129. Aqui foi tipo um aumento mínimo, R$ 9. Essa última modalidade é a mais barata, tá? Mas sai muito fora do padrão de compra do brasileiro. Então, quem ganha um salário mínimo, 850, R$ 900, pagar R$ 121 é meio pesado, a não ser que você parcele esse valor. Como a gente usa o YouPay, você tem a opção de parcelar o valor. Então, você pode parcelar esses 120 dias em 4, 6 vezes, que vai dar uma aliviada para você. Você vai ter 4 meses garantidos no Warcraft. Quem tiver cartão de crédito, é uma boa fazer isso. Mas vamos começar agora pela primeira parte, as justificações da Blizzard. Essas justificações vieram através da Lore, que é a CM aqui do Brasil, no Fórum Brasileiro, tá? E o primeiro fato, a primeira justificativa foi basicamente essa, há 3 dias atrás, que ela falou que o aumento da mensalidade, infelizmente, era necessário. Nós seguramos enquanto foi possível na esperança de que a moeda se revalorizasse e tornasse o ajuste desnecessário. Ou seja, essa discussão já vem vindo há algum tempo. Durante quanto tempo isso tem vindo a ser discutido pelos profissionais da Blizzard, a gente não sabe, mas pelo que a Lori disse, a gente vai ter que confiar na palavra dela. Ela é uma funcionária da Blizzard, ela cumpre ordens, ela só passou a informação. Então, basicamente, eles estavam discutindo, infelizmente, por causa da desvalorização da moeda. Tá aqui, tá? A moeda se revalorizasse, o que não aconteceu, eles tiveram que aumentar. Ela chegou a falar que fizeram questão de avisar com o máximo de antecedência para a gente ter tempo de se organizar. Vamos lá. O último ajuste de preço da Blizzard foi em 2016, ou seja, aconteceu há 2 anos, por assim dizer. Que é isso aqui, acabei de colocar para vocês. Aumentou tanto a assinatura recorrente, como o tempo de jogo e como itens e serviços. Tá? Aumentou tudo dessa vez. Nos dias de hoje só aumentou a mensalidade, os serviços se mantiveram. Por que essa explicação da Lore faz sentido? Por um lado, antigamente o dólar estava menos desvalorizado, ou o real estava menos desvalorizado. E supondo que há 2, 3, 4 anos atrás o dólar estava 2,5. Tendo isso em mente, a cada 100 reais arrecadados pela Blizzard, com a cotação 2,5, ela faturava R$ 40. Hoje em dia, que o câmbio já está quase a R$ 4, a última vez que eu vi estava 3,82, a cada 100 reais a Blizzard arrecada aproximadamente 26. Então passou de 40 para 26 dólares. Ou seja, para uma empresa, que é o que a Blizzard é realmente, é uma perda de 14 dólares por pessoa, por assim dizer, a cada 100 reais. Então é uma perda grande para uma empresa que tem custos e gastos, tem funcionário, tem infraestrutura, tem impostos, tem um monte de coisa, né? E com o passar do tempo, com essa desvalorização e com o passar do tempo, eles vão perdendo dinheiro. Então é normal que a empresa não queira perder dinheiro e é normal ela ter aumentado o valor para a gente. Se a gente converter diretamente o que a gente paga, e isso é um grande erro, porque é injusto fazer isso, comparar diretamente o que a gente paga com o que o americano paga, porque a gente tem uma realidade diferente deles. Nosso poder de compra é menor, o nosso salário mínimo é mais baixo, o nosso custo de vida talvez seja maior, tudo no Brasil é muito caro. Mas se a gente converter diretamente, a gente paga um pouco mais de 6 dólares por mês para jogar Warcraft, enquanto os americanos pagam 15. Então a gente paga menos de metade do que eles pagam. Mas, lá está, não dá para comparar diretamente uma coisa com a outra. Eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo 2 gráficos que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Que é da flutuação entre o real
ao longo de 2 anos, que foi a última variação, tá? Vai estar aqui na descrição, o aumento, a desvalorização e a valorização do real. E a gente pode ver que desde o início de 2018, o real tem vindo a cair, se desvalorizar imenso em comparação ao dólar. Então, faz um pouco de sentido esse aumento, tá? Em questão da valorização do dólar em face ao real, tá? Fato 2, que eu acho que é uma justificativa da Blizzard pelo aumento. Há 2, 3 semanas atrás, foi anunciado que alguns serviços os serviços da Austrália iam ter um aumento de preço também. Não na mensalidade, nos serviços, tá? Troca de facção, troca de aparência, troca de nickname. Isso aumentou na Austrália. Por quê? Porque a moeda dele desvalorizou também. E eu vou deixar também na descrição aqui o gráfico de desvalorização e valorização do dólar australiano face ao dólar americano. Então a gente vê que aqui um pouco antes de 2017 teve uma queda muito grande. Tem picos de aumento, mas seguem-se de picos de desvalorização. Principalmente aqui em meados de 2018. Aqui em 12 de maio e 8 de maio teve uma desvalorização grande. E a Blizzard optou também por aumentar o preço deles. Agora, se coloque no lugar do australiano. Eles têm os valores aumentados dos serviços. E aí eles veem que são os únicos que têm esse aumento. Você iria reclamar. Você ia falar, por que é que o brasileiro que tem o real com mais valorização que a gente não tem um aumento nos serviços? Por que é que só a gente tem? E a gente não pode esquecer que o povo australiano tem mais jogadores possivelmente que a gente. A gente não tem essa estatística 100%, mas muito provavelmente eles têm mais jogadores que o Brasil. Então, como teve esse aumento na Austrália, é normal eles terem que aumentar em outros lugares. Então, eles aumentaram no Brasil também. Não aumentaram o serviço, mas aumentaram a mensalidade. Outra justificativa da Lore, que eu vou colocar aqui, foi quando vários users perguntaram sobre essa necessidade, se foi só a desvalorização da moeda do real. E ela respondeu que quando eles reajustam o preço, tá aqui, vou deixar esses links também na descrição, tá bom, pessoal? Quando reajustamos o preço, muitos fatores são considerados. Então não foi só a desvalorização do real, tá? O que é que pode ter sido? A gente nunca vai saber, eles não vão divulgar isso pra gente, porque a própria Lore falou que não podem entrar em detalhes por causa da concorrência. Pode ser várias coisas. Pode ser a elaboração de um jogo novo. Eles estão trabalhando no Classic, então vai ter um custo para fazer o Classic, né? O Vanilla WoW novamente. Aparentemente vai ter um Diablo, não tão próximo, mas vai ter um projeto de Diablo. Eles estão recrutando pessoas para isso. Eles estão recrutando pessoas para um projeto secreto. Então, para eles poderem trabalhar em coisas novas, eles vão precisar de dinheiro. E junto com a desvalorização da moeda, eles estavam arrecadando menos. Eles vão precisar arrecadar mais. Então, esse aumento justifica-se aqui. Uma vez mais, a gente não vai saber por causa da concorrência. Eles não vão divulgar isso publicamente. Mas a gente pode imaginar o que seja, tá? E é meio babaca, eu vou repetir isso, é meio babaca falar isso, mas a Blizzard não é uma ONG, ela não tá aqui para fazer caridade, ela tá aqui para ganhar dinheiro. Então tudo que ela puder fazer para arrecadar dinheiro, para ter lucro, para pagar o que ela precisa e para ter lucro, ela vai fazer. E se isso for aumentar a mensalidade de uma zona, de uma região, eles vão fazer isso. Essas foram as 3 justificativas, entre aspas, da Blizzard, tá? Que foi a desvalorização da moeda, o aumento na Austrália. Isso não foi da própria Blizzard, aqui eu estou divagando, mas eu acho que faz sentido. E a justificativa de vários fatores são considerados. Agora eu vou falar da segunda parte, que é uma parte muito importante, que é as esquece, não vou conseguir. O que o povo tá pedindo, tá?
os brasileiros mais pedem ah, em troca da mensalidade, por assim dizer. Ah, vou falar aqui como consumidor e como prestador de serviço. Tá? Primeira reivindicação da Blizzard são os servidores. Primeira reivindicação do pessoal da comunidade brasileira dos jogadores de Warcraft são os servidores localizados no Brasil. Sempre a gente vê essa discussão, todo mês é colocada essa discussão nos fóruns. Eu participo um pouco dos fóruns, estou sempre de olho. Todo mês tem alguém pedindo: quando é que vai ter o server aqui? Quando vai ter o server acolá? A gente paga, a gente quer o servidor, o ping está muito alto. E muita gente acha que esse aumento de mensalidade é injustificado porque a gente não tem o servidor aqui. E isso é um argumento muito bom. O que o povo fala é o seguinte: por que é que estão tentando equiparar, entre aspas, a nossa mensalidade com os americanos se a gente não tem o mesmo tipo de serviço? Porque o americano lá joga com 20, 50 ms e beleza. Aqui, com muita sorte, você joga com 130, 150, se você tiver uma rota da hora. Para quem não sabe, os servidores brasileiros, o Goldrin, Nemesis, Azralon, Gallywix, Stolbarad, apesar de eles serem chamados de brasileiros, eles não se localizam aqui, eles estão nos Estados Unidos, a infraestrutura deles é nos Estados Unidos. Simplesmente foram feitos eles, na época do Cataclismo, para o povo se encontrar lá, o povo brasileiro se encontrar lá e utilizar para tentar agrupar o pessoal lá. Antigamente o povo estava no Warzone, Gurubashi e tal, tudo espalhado. E no Kata, além da tradução do game, eles fizeram esses servidores para alojar o pessoal do Brasil, tal como fizeram com a América Latina também, com Ragnaros e outros servidores, né, latino-americanos da parte espanhola da América Latina. E agora falando como prestador de serviço. Claro, como consumidor eu adoraria jogar 50 ms. Pô, é um sonho, isso faz muita diferença no PvE. É a diferença de você se esquivar de uma skill de um boss ou não a tempo. No PvP principalmente, 1,5 segundo, 150 ms é 1,5 segundo. É tempo pra caramba no PvP, que é um jogo bem mais agitado. Então faz diferença. Então eu adoraria jogar com ping reduzido. Só que existe uma coisa que a gente chama de custo brasileiro, que é o custo de empreender no Brasil. Eu falo isso com propriedade porque eu tenho empresa e é difícil você empreender nesse país. São muitos custos de importação, de imposto, de salário. E para a Blizzard ter isso aqui, para ela poder pôr servidores no Brasil, ela precisa de infraestrutura aqui. E essa infraestrutura vai ter a internet lixosa que a gente tem, que é lixo. A gente não pode comparar o nosso serviço de internet com os serviços de internet do Canadá e dos Estados Unidos. A gente tem os direitos trabalhistas, que para você ter um funcionário ganhando R$ 900 na tua empresa, você precisa pagar ao todo R$ 1.500, R$ 1.600 por ele, se não mais. Você tem impostos pra caramba, tanto de importação como de ICMS, IPTU para você ter o lugar para você empreender, aluguéis muito caros. Então tudo isso influencia para uma empresa vir para o Brasil ou não. Atualmente, muitas empresas estão saindo daqui também. Porque apesar de a gente ter uma mão de obra, entre aspas, barata, o nosso funcionário, o nosso salário mínimo é baixo, a gente precisa pagar muito para pagar um salário mínimo para um funcionário. O funcionário ele recebe aquilo, mas tem outras entidades, principalmente o governo, que recebe dinheiro quando você contratar alguém. Então isso não é lucrativo para a Blizzard. Por aqui servidores seria investir em infraestruturas, em servidores em si, material, em mão de obra, porque ia ter que ter técnicos aqui para poder tomar conta desses servidores e se desse algum problema eles teriam que alguém para reparar isso. E eles devem ter já feito isso, eles já devem ter pensado, putz, será que vale a pena? Será que não vale a pena? E muito provavelmente eles chegaram à opinião que não vale a pena empreender aqui. Ou seja, é um pedido mais que justificar, eu repito, quem pede servidor aqui tem direito a pedir, claro, só que é uma coisa que eu não vejo
que seja financeiramente viável para a Blizzard, devido a tudo que eu falei e também ao número de jogadores que a gente tem aqui. A gente não tem tantos jogadores assim aqui que justifiquem um servidor localizado, tá? A Austrália tem servidor localizado porque é muito longe. Você tem um oceano imenso que divide os Estados Unidos com a Oceania. O Brasil não. O Brasil dá para fazer essa conexão por terra, por assim dizer. Então, não é tão justificável assim. Tanto é que quando a gente está jogando e a gente dá um hopzinho pro servidor australiano, o ping passa de 100 e poucos para 500, por causa dessa distância, desse oceano que divide os servidores da nossa localização. Então essa foi a primeira reivindicação, tá? A segunda reivindicação, muita gente se queixa de um suporte ruim, tá? Eu nunca tive esse problema, felizmente. Sempre fui bem atendido de forma rápida. Mas é uma coisa que eu preciso salientar. O povo se queixa do suporte ruim em brasileiro. Ou em brasileiro. Vocês já vão entender o que eu estou falando. Eu abro sempre suporte em inglês. Eu prefiro porque é mais rápido e é mais efetivo, tá? Esse suporte ruim pode ter uma explicação, por assim dizer. O cara que te atende, tanto em qualquer lugar que você vá, uma loja, um McDonald's, um Burger King, o que seja. Você tem pessoas simpáticas e prestativas, você tem funcionários que estão nem aí, eles estão lá fazendo o trabalho deles, só que eles não se dão ao trabalho, por assim dizer, desculpem o pleonasmo, eles não se dão ao trabalho de te atender bem. Eles fazem a parte dele, você pede A, ele te fornece A, mas foda-se a forma como ele te atende. E acontece isso também na Blizzard. Tem funcionários legais e tem funcionários meia boca. Entendeu? Então você tem que ter um pouco de sorte para pegar um funcionário que esteja no bom dia. Se ele te atendeu mal, você tem a pesquisa no final dos tickets que você tem a obrigação de responder. Ó, esse cara me atendeu mal, não curtiu o atendimento dele. Você avalia e você faz uma observação no final. Tem um campinho lá embaixo para você ah, fazer algum comentário a respeito do cara que te atendeu e do atendimento que você teve. O que pode acontecer, e isso não é certo, tá? Eu tô divagando aqui. O que é que pode acontecer? Muita gente se queixa que os funcionários da Blizzard, alguns respondem aos tickets através do Google Tradutor. Eles jogam lá explicação totalmente errada. A gente sabe que o Google Tradutor é uma bosta mesmo. Isso acontece porque a Blizzard tem mais funcionários americanos que brasileiros. Isso é óbvio. Ou funcionários que falam em português. Não precisam ser propriamente brasileiros, mas funcionários que falam em português. Possivelmente, tá? Possivelmente. Quando o número de tickets é alto, a política da Blizzard deve ser passar alguns desses tickets, algum desses chamados, para um funcionário americano e ele vai utilizar esse Google Tradutor para tentar te ajudar. Isso para reduzir um pouco o tempo de espera do, do jogador. Quando você abre um ticket porque você está com algum problema e a Blizzard não quer ter reclamações a respeito dos problemas. Então ela quer resolver esse problema rápido para você continuar jogando e, consequentemente, pagar o serviço. Então isso provavelmente é o que acontece. É horrível isso, cara. É horrível você ter resposta a um cara que te não consegue te atender da forma que você queria. Então se a Blizzard ela presta serviços dublados em português, se ela tem todo um suporte em português, eu acho que os jogadores que abrem chamadas em português deviam ser atendidos por pessoas que falam português de forma fluente. E não por um americano que joga no tradutor e te responde de qualquer jeito. Porque eu prefiro esperar um pouco mais, eu, consumidor, eu prefiro esperar um pouco mais e dar uma resposta efetiva e eficaz e coerente do que tentar, do que esperar pouco tempo e ter uma resposta meia boca, que nem eu vou entender o que o cara tá falando, porque ele não fala português. E muita gente aqui não fala inglês no Brasil. Então eles vão ter que depender do suporte em português. Então a Blizzard aqui tá errada. E o consumidor tá certo em falar, porra, eu tô pagando mais pra ter um cara que nem sequer fala a minha língua me ajudando, então por que que eu pago esse valor? Então nessa questão
concordo totalmente com os consumidores brasileiros que você tem que realmente ter um suporte digno, tá? Então, se você está pagando por isso, você tem que ter um suporte digno, minimamente digno. Terceira reivindicação, muito caro. Muitos disseram que esse aumento de R$ 5 não justificava a qualidade do jogo. Muita gente fala que o jogo tem decaído bastante. Essa questão é super pessoal. Eu posso gostar, você pode não gostar, isso é pessoal. Se você acha que o jogo não está sendo bom, se o serviço que está sendo prestado não é bom, e se o produto que está sendo ofertado não é bom, você tem todo o direito de reclamar. E você tem todo o direito de parar de consumir e de comprar esse produto. Quem dita se o jogo vale ou não R$ 28,90 é o jogador, é o consumidor. Para alguns pode valer, para outros não. Uma coisa que é certa é que o WoW, World of Warcraft, não é um jogo pro povão, por assim dizer. Uma pessoa, volta a repetir, que ganha o salário mínimo, 850, R$ 900. De 2 em 2 anos vai ter que pagar 140 paus por uma expansão. Todo mês vai ter que pagar quase R$ 30 para poder jogar o jogo. Os serviços são caros. Se você quiser mudar um personagem, ou você começa do zero, ou você paga R$ 80 quase para mudar a facção ou a raça de um personagem. E cara, R$ 348 por ano para você poder jogar, que é a soma do valor da mensalidade durante um ano, é caro. É bem caro. E fora que para você poder jogar esse jogo, o World of Warcraft, você precisa ter um computador minimamente decente, tá? O notebook meia boca com a gráfica on-board não vai correr bem o jogo. Então é um jogo que não é pro cara, pro povo, entendeu? É um jogo para uma pessoa que já tem um poder aquisitivo um pouquinho mais alto. E o que é que a Blizzard pode perder com isso? Como é que a Blizzard pode perder com isso? Porque existem jogos online free to play, ou com uma mensalidade premium, ou com mensalidade mais barata. E o povo, se sentir que o Warcraft está sendo muito caro, eles vão sair do Warcraft e eles vão partir para esses jogos mais baratos, esses RPGs mais baratos. E essa migração já aconteceu e pelo que tô vendo no fórum, vai acontecer novamente. Então a Blizzard vai perder aí. E o consumidor tem todo o direito de que se uma empresa não presta um serviço ou um produto de qualidade, ela partir para a concorrência. Justo, você está no seu direito como consumidor de fazer isso. Quarta reivindicação, e essa aqui eu acho a mais flagrante, o momento em que foi feito, anunciado esse aumento. A Blizzard em novembro, ou dezembro, não lembro bem, pôs o Battle for Azeroth à venda, disponibilizando o token de 110, do boost para 110, e disponibilizando também 4 raças aliadas, tá? Então foi pedaços de Battle for Azeroth já disponíveis para quem fez a pré-venda, ou a pré-compra no caso. Então ela fez essa pré-venda e depois ela aumenta a mensalidade 1 mês e meio antes de sair a expansão efetivamente. Então foi uma puta sacanagem da Blizzard, tá? Eu vou me apegar aqui ao que a Lori falou. Nós seguramos isso enquanto foi possível. Então talvez seja uma coincidência, mas pode não ser, tá, gente? Eu não trabalho na Blizzard, eu tô repetindo, eu não tenho contato nenhum com ninguém da Blizzard. Então a gente pode pensar pelo lado positivo, eles tentaram ajudar a gente. Chegou um momento crítico que não deu para segurar mais, eles tiveram que aumentar. Ou eles fizeram de má fé, realmente, uma jogada de marketing. Puseram o jogo em pré-venda, disponibilizando conteúdo. E para você comprar, para você ficar no hype para jogar a expansão, e momentos antes de sair a expansão efetivamente, eles aumentam o preço da mensalidade. Aqui eu tô 100% com a comunidade. Foi um momento péssimo para anunciar o aumento. E a quinta e última reivindicação vem paralela com a quarta, que é a questão do reembolso. Muita gente perguntou no fórum se podia pedir reembolso. E não pode, tá, gente?
Por quê? Porque aqui a Blizzard argumenta. A Blizzard fala que você já utilizou a expansão. Se você comprou a expansão na pré-venda, fez as quests para desbloquear essas aliadas ou usou o token de boost, você já não pode pedir reembolso, porque você utilizou a, a expansão, por assim dizer. Você usou coisas que essa expansão te dá. Então é meio sacanagem isso, entendeu? Eles deixaram a expansão em pré-venda com o conteúdo da expansão, você utilizou, e depois que eles anunciam o aumento, você não consegue pedir reembolso porque você utilizou isso. Então, outro ponto que eu estou a favor da comunidade. E eu vou falar agora um pouquinho dos pontos extras, tá? São 3, 4 pontos extras que eu acho que é bom salientar. Mensalidade recorrente pode ser uma boa para quem tem cartão de crédito, tá? Eu sei que muita gente paga com boleto, mas a mensalidade recorrente ela pode ser uma boa estratégia para quando o dólar baixar. Muita gente perguntou no fórum, devido à justificativa da Blizzard, que esse aumento foi devido à flutuação da moeda. Então, o real desvalorizou, eles tiveram que aumentar. E muita gente perguntou, opa, mas se o real recuperar, vão voltar atrás? A gente vai voltar a pagar o que a gente pagava antes? E provavelmente isso nunca vai acontecer, tá? A Blizzard aumenta, mas a Blizzard ou qualquer outra empresa não, não volta atrás. É muito difícil ter deflação. Inflação é normal, deflação não é tão normal. O pão sobe, a gasolina sobe, é muito difícil ver o pão e a gasolina descer. Tá? Até a lógica é meio que a mesma. Mas com a mensalidade recorrente, o que é que acontece? Quando o dólar está embaixo, você paga menos. Por quê? Porque essa mensalidade ela é debitada em dólar. Então, quando o dólar está desvalorizado ou o real está valorizado, você consegue pagar menos. Ou seja, a mensalidade recorrente hoje em dia está custando R$ 30,18. Por quê? Porque o dólar está muito inflado, o real está muito desvalorizado. Mas quando o real subir ou o dólar descer, você vai pagar menos que a mensalidade normal. Você pode chegar a pagar R$ 25 ou até mesmo os R$ 23,90. Depende da desvalorização e ou valorização. Então, para quem tem cartão de crédito, mensalidade recorrente é uma boa. Infelizmente, para quem não tem cartão de crédito, vai ter que se manter com o tempo de jogo, tá? As microtransações, que é do conhecimento geral, que tem tomado conta do mercado, essa função. E a Blizzard e o World of Warcraft não é diferente, tá? Hoje em dia a gente tem o Tolkien, que foi uma invenção fantástica da Blizzard, na minha opinião, um grande acerto. E a gente tem os serviços, que nem eu falei, de troca de raça, troca de facção e tudo mais. Mas eu vou falar do Tolkien. O Tolkien, como é que funciona o Tolkien? Ele é uma forma, um método que a Blizzard inventou para ajudar três lados ao mesmo tempo, tá? Esse token ele ajuda para quem tem muito gold dentro do jogo, o gold in-game, que ele vai conseguir trocar esse gold por saldo da Battle.net. Ou seja, você vai na casa de leilões, você vai comprar o token e você pode escolher se você bota tempo de jogo, que muita gente, eu inclusive pago a mensalidade com gold, com esse tempo de jogo assim, ou você pode trocar por saldo da Battle.net. Quanto é que vale o token? O mesmo que a mensalidade. Então é R$ 24. Possivelmente vai passar para 29. Então, por 200 mil de gold, você ganha R$ 28 na carteira da Battle.net. Isso é bom porque você pode comprar, por exemplo, os serviços, as montarias, os cosméticos, os pets, né, as mascotes. E até mesmo jogos. Teve gente comprando Destiny 2 com gold, por assim dizer. Ele pegou o gold, comprou os tokens, converteu em saldo Benet e comprou o Destiny. Tá? Eu comprei a Battle for Azeroth com gold. Entendeu? Para quem tem uma vida econômica mais confortável, estou falando da vida real agora, você pode comprar o token, tá? Em game, você vai no game menu, não é? No menu de jogo, você vai na loja do Blizzard e você consegue comprar o token e colocar ele à venda na Action House, na casa de leilões. Quando alguém compra, você recebe o equivalente desse token em gold no teu personagem. Ou seja, é uma boa forma para quem tem
70, 80 reais sobrando na carteira para ganhar gold barato. Então você vendeu o token, porra, você ganhou 200 mil de gold, cara, na cotação de hoje. E é bom isso, cara, 200 de gold é ótimo. E por fim, quem está ganhando a partir disso tudo? A Blizzard, porque tem gente comprando token, tem gente jogando para farmar gold para poder comprar token, e a Blizzard continua ganhando, tá? Então, muitas das vezes, a Blizzard pode estar dando mais valor à própria microtransação, como muitos outros jogos estão fazendo. League of Legends é o grande exemplo disso. Você não tem mensalidade, mas você tem skins, você tem champions. Você pode comprar muita coisa com dinheiro. Você vai lá, você compra Riot Points e você troca por coisas em game. Então a Blizzard está indo para o mesmo lugar. Hearthstone é prova disso. Overwatch, não sei se tem um pouco disso. Eu confesso que não joguei o jogo ainda, só fiz o tutorial. Mas o Warcraft tem isso. E então isso é uma boa forma da Blizzard lucrar sem ser com a mensalidade em si. Então é um bônus para eles. Tem a questão dos esportes também. Warcraft, o World of Warcraft não entra no cenário de esportes tão bem como um Overwatch ou um Hearthstone. E o esporte eletrônico, por assim dizer, é a grande moda do, do videogame. Tem competições milionárias. League of Legends é um exemplo disso. Dota é o grande exemplo disso. Counter-Strike, que está no cenário competitivo faz anos. Jogos de esporte como Fórmula 1 e FIFA e Pro Evolution Soccer. Tem isso. E Warcraft não cabe. Por que não cabe nisso? O que antigamente a Blizzard fazia era o Arena Championships, que ainda faz, um campeonato de arena. Só que uma pessoa leiga no Warcraft, no PVP, ela vai ter dificuldades em entender o que está acontecendo. É muito errático, é muita skill ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo. Meu celular tocou aqui. Muita coisa acontecendo e, e a pessoa leiga não vai conseguir entender. E fora que eu acabei de ter um follow aqui, eu tô streamando ao mesmo tempo que tô gravando. Obrigado, Bobowski, pelo follow. Retomando o meu raciocínio, agora me perdi um pouco. Mas a arena em si de PVP não é atrativo pro cara que é leigo. Além disso, a Blizzard tentou fazer um competitivo do MDI, né, das míticas. Tem um pouco teve um pouco de relevância, foi uma tentativa legal, não foi uma tentativa falha, tá? Não foi errada. Mas se você comparar com League of Legends, com Dota, com Counter-Strike, com PUBG, que é um jogo muito recente, mas que está tendo um sucesso muito bom, Fortnite, e outros jogos, o MDI não é atrativo, tá? É muita coisa ao mesmo tempo, é repetitivo, tá? Porque são as mesmas masmorras, é praticamente a mesma comp porque tem um meta, então é sempre um Blood Death Knight como tanque, é quase sempre um paladino dando heal, vai ter sempre um monge e um Affliction Warlock, enquanto outros jogos têm variedade, tá? Uh, e, a Blizzard pode estar tentando apostar em jogos que sejam lucráveis no esportes, como o Overwatch o Overwatch está tendo um boom gigantesco no esportes, está tendo um crescimento muito bom. E o que a Blizzard pode estar tentando fazer? Ganhar um pouco de dinheiro para investir em outros jogos. Então ela vai aumentar a mensalidade, captar um pouco desse dinheiro que ganha com Warcraft e injetar em outro jogo, por exemplo, o Overwatch, para ganhar um pouco de dinheiro. E por fim, o outro ponto extra que eu quero comentar, para a gente terminar essa parte, passar para a última parte, é o público-alvo. Eu trabalho com marketing, tá? Minha empresa de marketing. E a gente tem uma coisa que a gente chama de persona. O que é a persona no marketing? É o teu público ideal, aquele público que você quer afetar, porque você sabe que se você afetar ele, você vai ganhar dinheiro. O brasileiro não é o público ideal, não é a persona da Blizzard. Tá? A gente tem um poder aquisitivo mais baixo, a nossa internet é ruim, a gente não tem servidor aqui, a gente não tem eventos aqui que sejam lucráveis para a Blizzard. O mercado da Blizzard aqui é baixo, principalmente do World of Warcraft. Então o que ela faz? Ela vai adaptar o jogo dela, e desculpem essa sirene aí, é o vigilante da rua passando.
Esse vídeo não vai ter edições, é meio que um vlog, então desculpem por esse barulho. Mas o que é que a Blizzard vai fazer como qualquer empresa decente faz? Uma empresa estruturada, ela não vai tentar afetar um cara que não é certo de dar lucro. Ela vai afetar quem? Ela vai afetar o público e ela vai se adaptar para o público que dá dinheiro, que é o americano. É o americano que sustenta a Blizzard nessa questão. E o europeu também. Os europeus são muito fortes no World of Warcraft. Então, se ela conseguir conquistar o povo brasileiro, porra, beleza. É um público a mais, é dinheiro a mais. Mas ela não vai adaptar a estratégia dela pro povo brasileiro. Não pense nisso, tá, pessoal? Não é o público que a Blizzard quer. A gente não é rentável para a Blizzard. Por fim, vamos à quarta parte. Reclamar ou não reclamar. Muita gente deu raid no fórum, em páginas de Facebook, no Twitter. Muita gente ficou puta com a Blizzard. E é o direito delas. Volto a repetir, se você se sente lesado, injustiçado ou insatisfeito com o produto e serviço, é teu dever e teu direito como consumidor de falar e reclamar. Mas não xingar a gente. Eu fui gerente de loja, de várias lojas, do setor moveleiro, do setor de colchões. Sou dono de uma empresa, Então, se um cara, por mais razão que ele tenha, vier reclamar xingando, eu vou xingar também. Não é porque eu sou dono e não é porque ele tem razão que eu vou ter que comer isso, engolir sapo dos outros. Você pode reclamar sim, você tem o direito de reclamar sim, mas com educação. Tal como eu tenho que prestar o serviço de forma educada, eu tenho que falar com a pessoa de forma educada. Mas se ela fala de um jeito mais educado, eu vou responder de um jeito mais educado. É a ação e reação. Então, qual é o primeiro passo que eu acho que os consumidores brasileiros têm que fazer? Parar de xingar, parar de espernear, parar de falar que vai fazer boicote pro coleguinha porque ele é a favor do aumento da mensalidade ou porque ele não é contra o aumento. Parar de xingar gerador de conteúdo, parar de xingar a Blizzard, parar de xingar a Lore que só tá cumprindo ordens. Então o que é que vocês têm que fazer? Se organizar, gente. Tem site de petição, tá tendo uma petição aí, na verdade. Eu vou deixar o link aqui, mas eu não aconselho vocês a assinarem essa petição. O meu, o meu conselho é vocês fazerem uma petição nova, pedir para alguém que tenha uma eloquência, que saiba escrever bem, para fazer uma boa argumentação. Porque a, a petição que tá aí hoje, a desculpa é que a gente é contra e a gente tá puto e a gente exige que a Blizzard retorne, volte atrás nessa decisão. Cara, se eu sou o cara da Blizzard responsável por isso, se eu vejo que alguém me exige algo sem apresentar argumentação, eu vou dar risada, rasgar o bagulho e jogar fora. Então, quanto mais argumentos vocês tiverem, melhor, porque você vai conseguir mostrar o seu ponto de vista com argumentos, com fatos. Falem dos servidores localizados, falem do suporte, fala dessa questão de pré-venda e um mês e pouco antes do lançamento da expansão os caras aumentam, que foi uma puta sacanagem que nem reembolso vocês conseguem pedir. Então, apresentem argumentos. Se vocês têm argumentos, revejam o meu vídeo. Tem 3, 4 argumentos aqui que vocês podem utilizar, tá? Utilizem isso, utilizem as ferramentas, façam um bom texto e aí sim vocês fazem uma petição, divulgam uma petição e aí encaminham para Blizzard, tá? E por fim, para finalizar realmente a minha esse vídeo, tá? Já está em 44 minutos, tá mais do que eu queria. Desculpem o tempo de duração aqui. Mas vou falar sobre a minha opinião. Finalmente dar a minha opinião, não dei antes, porque, pô, se eu falar no começo, eu sou isso, pronto, quem é contra isso vai já dar dislike, não que isso me afete muito, mas vai dar dislike, vai escrever bosta nos comentários sem saber o que eu falei no vídeo todo, tá? Eu não sou contra o aumento, tá? Também não sou a favor, eu não sou contra.
Eu entendo o porquê da Blizzard ter aumentado, mas eu entendo que tem razão pro povo do Brasil reclamar, tá? É um aumento justificável, mas também é justificável as reclamações do povo brasileiro, do consumidor brasileiro. Então, esse vídeo eu fiz para tentar elucidar algumas pessoas sobre o porquê da Blizzard ter aumentado, segundo a Lore, tá? E dar um pouco da visão de um prestador de serviço. Estou tentando mostrar um pouco o lado da Blizzard, mas também entendendo o lado do consumidor brasileiro, tá? Uma vez mais, desculpem a duração desse vídeo. Foi bem acima do que eu estava pensando que ia ser. Eu estava chutando uns 30 minutos, já passou 15 minutos disso. Eu vou deixar os links tanto das minhas redes sociais como do, dos gráficos de aumento de moeda, desvalorização de moeda, e dos comentários da Lore e dos tópicos de discussão. E também vou deixar no link, também vou deixar na descrição o link pro vídeo do Koja, o link pro vídeo do Rokar, e não vou deixar o link do Lordmans porque ele não me respondeu. Eu mandei mensagem para ele no Facebook, ele não me respondeu. Se, no entanto, ele me responder, se posso ou não posso, eu coloco na descrição, tá bom, gente? Obrigado por acompanhar esse vídeo. Para quem está comentando no Twitch, eu nem vi os comentários, tá, pessoal? Senão eu ia perder mais tempo ainda. Não sei se alguém comentou ou não. Eu acho que não. Mas obrigado por acompanhar. E eu vou deixar esse vídeo também no YouTube. Para quem quiser ver depois, vai ter no Twitch, vai ter no YouTube. Eu vou divulgar isso na segunda-feira apenas, porque eu não vou estar aqui no final de semana. Eu não vou ter tempo para responder. Não ter possibilidade de responder. Aí eu coloco na segunda-feira e aí eu consigo conversar com vocês, tá? Por favor, comentem, deixem a sua opinião sobre esse aumento, sobre os meus argumentos. Não xinguem por xingar. Xinguem argumentando, tá? Ah, e vamos tentar debater, vamos tentar entender o lado de todo mundo. Tentar não se ficar criando essas guerrinhas de gente que é contra gente que é a favor. Eu acho isso imbecil porque todo mundo vai sair perdendo. E é só isso, pessoal. Valeu por acompanhar o vídeo e a live e espero fazer mais lives e mais vídeos aqui para vocês. Tô acabando um curso aí de edição de vídeo para trazer umas coisas bacanas para vocês, beleza? Falou, pessoal, e até a próxima.